Olá, eu sou o Alexandre César dos Três Velhos Nerds e venho aqui fazer a crítica de O Batman. Será que foi bom? Acompanhe-me nessa grande aventura. Vamos lá. Desde que surgiu em maio de 1939, na revista Detective Comics, Batman, o Cavaleiro das Trevas, o maior detetive do mundo, campeão de Gotham, o cruzado embuçado entre os epítetos, conquistou a imaginação dos fãs, gerando seriados, desenhos, além de quadrinhos e filmes. Várias foram as encarnações do herói. Mas até agora, uma das características menos exploradas foi o lado do detetive, do nosso herói. Sempre foi focado muito mais na sua capacidade atlética em comum, sua capacidade de luta, na sua habilidade de criar brinquedos maravilhosos, mas o lado investigador dele sempre foi muito pouco explorado. Isso agora veio mudar com O Batman, dirigido por Matt Reeves, com Robert Pattinson, uma escolha surpreendente que domina assim o filme de cabo a rabo. Dessa vez não temos aquela coisa do vilão roubar o filme do herói. Todo o foco narrativo do filme é centrado no personagem do Batman e no seu alter ego, Bruce Wayne. Aqui, com uma divisão assim, entre um e outro assim, muito mais tênue, coisa que estranhará os fãs mais hardcores. O roteiro de Matt Reeves e Peter Craig, no caso, coloca a ação se passando por volta do segundo ano da atuação do Batman, já no caso instaurado como grande temor dos meliantes de Gotham City. Tanto é que a primeira cena em que ele aparece é uma coisa assim de gelar o sangue, assim, parece saído de um filme de horror. No caso, o som aqui tem um peso narrativo muito grande. O traje tático do Batman, ele produz muitos barulhos, assim, do roçar do couro, do tecido, do metal, e você sente muito mais a presença do Batman em alguns momentos do que o vê propriamente dito. Isso tem um impacto soberbo, fora a incrível trilha musical do Michael Giacchino, cujo tema do Batman, com poucos acordes e ao mesmo tempo incrivelmente simples, já é um grande achado, assim, figurando como um clássico, como o tan 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 do Tubarão ou pam 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 do Darth Vader. É realmente incrível. E aqui no caso nós temos o filme mais tenebrista e escuro do Batman, pois a maior parte da ação se passa à noite e as poucas cenas de dia que tem são sempre em ambientes fechados, com pouca luz ou luz indireta. A direção de arte e, no caso, assim, a fotografia criam realmente ambientes muito carregados, assim, seja a nível de ambientes fechados, assim, cheios de elementos, como, por exemplo, o apartamento do Charada, que é tapetado de elementos nas paredes, no piso, revelando seus processos mentais obsessivos, ou simplesmente pela questão da ostentação dos ricos e poderosos. E muitas vezes mostrando assim a posição dos personagens na cadeia alimentar da escala social. Robert Pattinson já mostra, sem sombra de dúvida, que Edward Crepúsculo ficou para trás já há bastante tempo. E agora não há dúvida nenhuma. Ele realmente tem uma atuação sólida e merece ser consagrado. Fora também a presença de Zoe Kravitz como Selina Kyle, aqui no caso chamada de a Gata Ladra e não Mulher Gato, pois ela também ainda está em início de carreira, assim, trabalhando num inferninho administrado pelo Pinguim, no caso o Oswald Cobblepot, que é feito pelo Colin Farrell, uma caracterização muito boa, assim, que você, uma das poucas vezes que você vê um ator submergir na maquiagem, você não o reconhece. E ele tem o quê, assim, meio de Fredo, do Poderoso Chefão, entendeu? Ele, no caso, obedece, assim, às ordens do Falcone, que é, no caso, feito pelo John Turturro, também está perfeito como um escroque mafioso. E além do elenco, temos
Andy Serkis como Alfred Pennyworth, uma caracterização interessante, e o Paul Dano, assustador, como Charada, aqui caracterizado como uma paródia do famoso assassino do Zodíaco. Um caso que agitou muito a opinião pública nos Estados Unidos no final dos anos 60, início dos 70, e que permanece até hoje não concluído, sendo até, portanto, considerado um crime perfeito. Eu confesso que não entendo por que rebatizaram Edward Nygma em Edward Nashton. Confesso que não entendo assim qual é a razão de ser. Mas isso assim é um mero detalhe, entendeu? Porque a sua caracterização como um criminoso, psicopata, assim, que no caso tem uma longa legião de seguidores nas redes sociais, é alguma coisa assim assustadora, porque ele é um personagem que parece saído de um slasher movie, entendeu? Tipo, bem assim dos anos 70. Aliás, todo filme tem uma ambientação que levemente remonta aos anos 70, seja na cenografia, seja nos figurinos, seja assim no tipo de fotografia ou na edição, que no caso mantém assim um foco narrativo assim constante, assim no ritmo lento, gradativo, porque são quase 3 horas de filme, né? Muita gente vai achar cansativo, mas todos os personagens têm tempo necessário para serem criados e entendidos como são. Isso é um grande mérito do filme. O outro dado interessante, além do privilegiar mais o lado detetivesco investigativo do Batman, é como ele se dá o relacionamento dele com a Selina Kyle, que flui de uma maneira orgânica. E é muito interessante o contraste dos dois, assim, principalmente no maior quando eles brigam, porque fica bem claro a fluidez do movimento naturalmente sensual da gata ladra, que é muito gracioso, assim, em contraste com o jeitão assim brucutu, brutal, mecânico do próprio Batman, né? Porque o traje tático dele, obviamente, protege o corpo, mas tira um pouco da mobilidade, dando a ele um jeitão assim, até meio, às vezes, de Frankenstein. Mas, de qualquer maneira, não tem aquele problema do Michael Keaton, de ficar virando o corpo inteiro sem o pescoço. Entendeu? Mas é aquela coisa, porque também, desde o primeiro filme do Tim Burton, que aceitamos o fato de que um cara como o Batman ele precisa ter um traje tático para protegê-lo na sua luta contra o crime. Porque um cara apenas com uma malha colante vai estar muito sujeito a danos e ferimentos, né? É claro que esteticamente só se o cara for muito forte, né? Como por exemplo, Clark Bartram, daquele cult fan filme Batman Dead End, de 2003, dirigido pelo Sandy Colora, disponível na web, e que é um momento assim icônico, mas muito mais uma curiosidade do que uma realidade prática. Então, é isso que eu posso dizer. Espero que tenham gostado do meu Cos Pobre, pois foi uma produção rápida, mas trabalhosa. Inclusive com direito a cinto de utilidades, entre outras coisas. Então é isso, amigos. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, acompanhe-nos nas redes sociais e no nosso blog. Lembre-se que as asas da liberdade nunca percam uma pena sequer. Seja aqui ou seja em Gotham City. Fui!